Boa noite a todos. Que Jesus possa sempre ser o caminho por onde devem trilhar os nossos pés. Em decorrência, em consequência de uma guerra, ficou decidido que Atenas enviaria periodicamente 6 homens e 6 mulheres a Creta, cidade vencedora, a fim de que acontecesse um sacrifício. Era uma punição. Esses 6 homens e essas 6 mulheres seriam devorados pelo Minotauro. O Minotauro, ele tinha a ânsia por carne humana. E assim, enviando essas pessoas que seriam em sacrifício, Teseu, ateniense, resolve, numa atitude heróica e nobre, se colocar à disposição para ir até Creta, ao encontro do Minotauro, a fim de extirpar esse problema. Chegar até o centro do labirinto e matar, exterminar o Minotauro. Ele estava imbuído de grande verdade, de grande força, de grande determinação. E assim ele fez. Se dirigiu até Creta e, chegando lá, conheceu a filha do rei e se apaixonou perdidamente. Era Ariadne. Ariadne, sabendo que ele teria essa tarefa tão importante e a fim de preservar o seu amado, resolve pegar um novelo de fios de ouro e assim entrega a Teseu, a fim dele amarrar no início da entrada do labirinto, o novelo, para se direcionar, matar o Minotauro e quando ele retornasse, ele não se perdesse. Era uma prova de amor. E Teseu vai ao encontro do Minotauro e vai com uma ferramenta, com uma arma chamada labris. E essa arma era interessante porque é uma arma que tem 2 fios, é uma lâmina dupla, tipo um machado. E assim, ele vai até o interior do labirinto, mata o Minotauro e resolve o grande problema. Essa história que eu estou contando agora é um mito. É um mito grego, um dos mitos mais antigos. E mitos, histórias como essas, são histórias que nós, seres humanos, conseguimos acessar num arquivo inconsciente. É como se a gente tivesse lá dentro de nós, de tudo que a gente já jornadeou em experiência reencarnatória, esse arquivo. Então, quando eu falo do Minotauro, quando eu falo do fio de Ariadne, certamente muitos de nós acabam reconhecendo essa história. E isso é muito importante, porque através dos mitos a gente consegue acessar interessantes reflexões. Teseu, ele sai do conformismo. Ele já não aguenta mais ver o sacrifício dos seus e sai da zona de conforto e se oferece em sacrifício. E oferece-se em sacrifício confiante. Ele tem a certeza de que ele iria matar o Minotauro. O Minotauro é uma figura mitológica que metade touro e metade homem. Mas a metade touro está acima, prevalece. Podemos identificar a figura do Minotauro como o nosso lado mais instintivo. A sombra. Aquelas situações que a gente ainda não conseguiu resolver. E que, de vez em quando, alguns gatilhos são ativados na nossa vida e a sombra, ela emerge. Ela acaba ficando predominante porque ainda não aprendemos totalmente a adestrá-la.
Mas por que não aprendemos? Por que é tão difícil? Porque nós jornadeamos muito tempo ainda nas zonas primitivas. E a constituição deste planeta, um planeta de provas e expiações rumo à regeneração, abriga ainda uma psicosfera muito dura. E que a gente, aos poucos, através da nossa transformação interior, nós estamos contribuindo para essa mudança. Não é esperar a paz do lado de fora. Não é esperar do governante. Não é esperar das pessoas que têm projeção. A paz, ela é uma contribuição individual. Nós estamos contribuindo para a paz. E o melhor trabalho que a gente pode fazer pela humanidade, pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos amores, é cuidar de si mesmo. É se autoconhecer. Não é à toa que na questão 919 do Livro dos Espíritos existe uma pergunta que Kardec formula majestosamente aos espíritos: qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se libertar da atuação do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a pleiade da codificação, os espíritos dos céus que se reuniram para trazer Jesus novamente, responde a gente que o melhor para se preservar do mal é se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E através do Minotauro, nessa figura mitológica, a gente pode identificar essa sombra que ainda perturba a muitos de nós. Recentemente, nas redes sociais, eu vi um vídeo onde uma moça está junto a uma grande pantera negra, belíssima. Ela está ao lado, cabeça, com a pantera, sendo filmada. E a pantera ali, ela acariciando a pantera, aí a pantera ali gostando como se fosse um doce gatinho. E ela chega para a pantera e faz assim: it's okay, it's okay. E a pantera doce. Gente, essa é uma figura que a gente pode identificar das nossas sombras. Reconhecer que elas existem, que são grandes, que são poderosas, e falar para elas, adestrando esse minotauro, que está tudo bem que você está aqui. Eu estou te vendo, pantera. Você é grande. Só que agora, para mim, você é um gatinho. Só que, como é que a gente precisa fazer? Eu estou com a pantera ao lado, ela está se comportando como gatinho. Eu vou dar as costas para a pantera? Jamais. Jamais. Eu estou atenta. Porque a pantera é instinto. Se é instinto, instinto é como se fosse um cavalo a galope, sem freio, quando a gente não comanda. Então, o Minotauro é essa representação emblemática da sombra. Existe o Minotauro e existe o Centauro. O Centauro é uma figura mitológica que já é ao contrário. A parte de cima do Centauro é um homem. A parte de baixo é um cavalo. Então, inclusive, o Centauro era um grande professor de artes, um grande sábio na figura mitológica. Mas Teseu foi enfrentar o seu Minotauro. E a gente precisa identificar quais são os nossos minotauros. Todos nós temos. Quais são eles? Nesse momento, o meu minotauro é uma dificuldade de relacionamento no lar. Neste momento, o meu minotauro é uma dificuldade de relacionamento e enfrentamento nesse trabalho. Nesse momento, é uma dificuldade que eu tenho de sair da zona do conforto, sair do lugar, de ousar, de seguir, de avançar. Qual é o seu minotauro? E o interessante é que esse labirinto,
que é uma figura também simbólica, o labirinto é o nosso lado interior, é a introspecção. A gente precisa se avaliar, mergulhar, fazer essa análise. E assim, através de um fio de Ariadne, que é Jesus novamente. É Jesus redivivo, rememorado pela doutrina espírita. É Jesus em ação. É Jesus, quando a espiritualidade responde a Kardec, que é o único modelo e guia da humanidade, é o fio de Ariadne. É aquele que vai nos guiar do início ao fim. É aquele que, quando entrarmos no centro do labirinto e nos defrontarmos com os minotauros, a gente sabe enfrentar e a gente sabe voltar. É o guia, é o farol que ilumina. E pensando nisso, nesses desafios, Jesus vem nos dar uma mensagem importantíssima, que é a mensagem do servo de todos. Jesus é o servo de todos. E se Jesus é modelo e guia, e ele é o servo de todos, certamente que nós precisamos fazer da nossa existência, da nossa vida, uma vida de serviço, uma vida de doação. Mas eu não consigo compreender isso. Como assim serviço? Como assim doação? Primeiro, identificar que somos natureza. Tudo na natureza é uma resposta de Deus. Tudo da natureza, Deus não criou a gente brincando de dados. O Pai Criador teve uma intenção ao nos criar. Nós não somos fruto do acaso. Não somos joguete, não somos jogados na existência. Simples assim. Não. O Pai Criador tem uma intenção na nossa vida, na vida de cada um de nós. E se somos natureza, porque somos, só estamos desconectados disso. Estamos completamente desconectados. Usamos calçados emborrachados, que nos isolam da terra. Entramos e saímos de caixas metalizadas, carros, ônibus. Comemos comidas que não são comidas, industrializadas, muitas comidas dentro de caixa. Quando abrimos nossos armários, vemos muitas caixas. Nossa fruteira está ali mirradinha. Às vezes as frutas perdendo. A banana já apodreceu, você piscou o olho, já foi. Já apodreceu. É uma desconexão de natureza. Nós somos natureza, usamos químicas para mascarar um monte de coisa. Nós somos medicados e fazemos automedicação sem ter uma orientação. Tudo isso porque sofremos de desconexão. E desconexão é uma palavra que pode estar associada ao que podemos dizer de normose. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Normose? Normose parece o nome de uma doença. E é exatamente assim. Em um momento, cada um nos seus insights, né? Jean-Yves Leloup, Roberto Crema e Pierre Weil, 3 grandes estudiosos do pensamento, comportamento humano, eles trouxeram um insight de que existia uma doença do qual a humanidade inteira padece, chamada de normose, que é a patologia da normalidade. É aquilo que todo mundo faz, mesmo a gente sabendo ser errado, e que todo mundo faz, é assim que acontece, e também eu não ligo para isso, mesmo eu vendo que está errado, desde que eu nasci isso é assim, e a gente segue indiferente e normoticamente adoecidos. Estamos normoticamente adoecidos.
Existe a normose da violência. Quantas vezes a gente liga a televisão em um noticiário de uma local, ligou, está ali, tiroteio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, crime, nananana, está falando de coisas bárbaras, coisas graves. E a gente está ouvindo. É normal você ligar a televisão e existir crime, né? É normal um representante desviar recursos que era para a saúde. Não, mas todos eles fazem. É normal. E assim, vamos seguindo a nossa vida normoticamente adoecidos. Então, essa desconexão que temos de tudo que há no cosmo, porque somos natureza. Nós somos integrantes da natureza. E o que existe no micro, existe no macro. Um rio, quando ele emerge em uma nascente, lá no alto, o objetivo dele é servir. A água, quando emerge dos lençóis, e ela ultrapassa grandes obstáculos, pedras, sinuosas, dificuldades, barreiras, o objetivo é servir. E, às vezes, ela encontra limitações tão grandes como uma represa, que quer servir tanto que aquela energia, que era energia de movimento, vira, né, uma energia de luz. Está servindo. E aquele excesso de água vai chegar aonde? No mar, que também é todo servidão, porque o mar, a gente tem peixes, a gente tem animais maravilhosos, né? A gente consegue perceber o quanto a natureza serve. O sol, todos os dias, serve as plantas. E a planta, ela cresce, ela dá fruto. E a gente come os alimentos. Tudo é serviço na natureza. E o que acontece? Nenhuma planta pergunta ao sol, se questiona se é merecedor ou não da luz do sol. Ela simplesmente precisa da luz do sol. E por conta dessa desconexão, nós nos achamos não merecedores da luz do amor divino. Muitas pessoas ainda personificam a figura divina, como se Deus tivesse sentado num trono, um idosinho, com grandes barbas e cabelos brancos compridos, com uma roupa branca, no seu trono dourado, e dali julgando o que é certo e o que é errado. Isso é sinônimo de desconexão, porque a divindade é imanente. Saúde é Deus, amor é Deus, compaixão é Deus, abundância é Deus. Como a gente tem crenças tão negativas e limitadas em relação à abundância, por exemplo, né? Tudo é abundância. Você olha a natureza majestosa, tão rica, tão abundante, e a gente se acha não merecedor da abundância, não merecedor da saúde. Deus é tudo isso, é amor. E Deus não está fora. Não é esse senhorzinho. Deus está em mim, está em você. Inclusive, nesse momento, estamos mergulhados nele. O que eu penso, o que eu sinto, vibra a Deus. O que você pensa e sente, vibra a Deus. Então, ele é onisciência e ele é onipresença. E quando formos orar, nós precisamos entender isso. Não aquela perspectiva de olhar para o alto. Não, ele está aqui. Eu estou inteira nele, inteira em Deus. E aí, certa vez, no monastério, as pessoas fofocavam demais. Estava tendo um grande conflito.
Um fala do outro, um fofoca aqui, um chama aqui, não sei o quê, e um puxa tapete, nananã. Uma confusão nesse monastério por conta de fofoca. E aí, esse gerente, né, esse monge, decide procurar um sábio ermitão, né, que entende mais dessas questões, porque ele já não estava aguentando mais, ele não sabia mais o que fazer. Aí ele chega no ermitão e diz: olha, nosso monastério está tendo um grande problema, eu não sei mais o que fazer, as pessoas falam, fofocam demais, não olham para as suas vidas, é só apontando o dedo para o outro, olhando o que o outro faz de errado, está complicado. Aí o ermitão diz assim: eu já sei qual é o problema. Qual é o problema, então? O problema é que Buda está escondido em um de vocês. E aí o monge, opa, Buda? Entre nós? Ele volta, mas volta pelo caminho encantado, né? Buda, que eles tanto reverenciam, está entre eles. Nossa. Aí ele começa a pensar: será que Buda é o jardineiro? Mas ele é tão devagar. Será que Buda é o cozinheiro? Não. De vez em quando ele é tão ríspido. Buda não vai ser assim. Será que... Aí ele decide fazer uma reunião. Chama todo mundo do monastério e diz assim: eu já descobri qual é o problema. É que Buda está escondido em um de nós. A partir daquele momento, eles se entreolharam e compreenderam que qualquer um podia ser Buda. E tudo modificou. É assim. Deus é imanência. Ah, mas Deus está naquele bandido que fez aquilo, aquele... Está. É porque essa pessoa está vivendo a ilusão da separação. Nós estamos vivendo essa ilusão da separação agora. Porque não existe separação. Não há. Porque se fomos criados por Deus, né, que é puro amor, que através do hausto do Criador nos deu essa oportunidade, é porque somos isso e muito mais. Somos herdeiros do universo inteiro. E Jesus disse isso para a gente. Vós sois deuses. Nós estamos esquecidos disso. Aí o que acontece? Em nossa trajetória da ilusão da separação, estamos vivendo separado, acreditando que Deus está lá e que eu estou cá. Então está tudo separado. E aí o que a gente faz? A gente se tranca em nossas culpas, acreditando, porque em algum momento na minha existência eu cometi um erro, um equívoco, que eu achei que aquele equívoco era grave, que ninguém me condenou, mas eu estou me condenando, acreditando que eu não posso fazer diferente, me culpando, iludido, separado, e eu não ouso tentar. Sabendo que existe uma linha e que se eu ousar sair dessa linha, tudo vai ser diferente. Então existe um processo de culpa muito grande que nós vivenciamos. E que as religiões, algumas religiões, contribuem ainda para isso. Essa culpa, nessa tristeza que nos invade quando a gente lembra dos equívocos. A gente não consegue esquecer dos equívocos. Por quê? Porque estamos iludidos. Precisamos ter o pensamento de integração. Eu sou filho de Deus, herdeiro do universo inteiro. Tenho todos os atributos maravilhosos dentro de mim. Se eu quiser, eu sou paz. Se eu quiser, eu sou luz. Se eu quiser, eu sou abundância. Porque Jesus perguntava: tu queres? Né? E a gente tem que fazer esse movimento.
A gente tem que dizer que quer. E se eu quiser, eu sou luz, eu sou abundância, eu sou saúde, eu sou prosperidade, eu sou amor, eu sou tranquilidade, eu sou alegria, eu sou força, eu sou entusiasmo. Se eu quiser, se eu quiser. Não existe separação. Mergulhados em Deus, pensamos, vibrou, Deus sentiu. Nesse momento, a gente está ouvindo aqui a nossa narrativa e Deus sabe exatamente o que você está pensando. Então, a gente tem que pegar essa ilusão da separação e trazer essa integração. Eu sou filho de Deus. Colocar isso em prática nas nossas vidas. Colocar isso para frente. Porque a partir do momento que eu reconheço esses atributos divinos em mim, agora eu sei que eu sou tudo isso, né? É como se fosse uma grande cebola. Lá a gente vai tirando as cascas, ó, os pedacinhos da cebola. Lá no cerne, não tem um miolinho branquinho, bonitinho. Ele às vezes é até iluminadinho. Lá no cerne. É isso. É essa pureza que existe dentro de nós. É o self que há dentro de nós. Então, caminhar na certeza de que eu sou luz, muda completamente a nossa perspectiva da vida. E precisamos mudar o quanto antes a nossa perspectiva da vida. Porque a partir do momento que você faz esse movimento, tudo se modifica ao seu redor. A partir de hoje, eu desejo ser paciência, porque eu sou. Só que me perdi na estrada e esqueci que sou. E se a partir desse momento eu sou paciência, todo mundo ao meu redor vai ganhar e vai lucrar com isso. E aí, a gente precisa falar de uma coisa em relação ao serviço muito importante. Ser o que se é. Você, nós, estamos enxergando a vida pelos nossos olhos ou pelos olhos de alguém? Eu falo isso porque num relacionamento, né, que vão fazer juras perante o altar, perante um sacerdote, né, em outras religiões, fala-se na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Não são essas juras que se fala? Mas ninguém fala assim, e com sua vida passada, e com sua mãe, sua relação com sua mãe, com sua relação com seu pai, com todos os seus conflitos, com seus traumas de infância, com o que você viveu no útero da sua mãe, com os traumas que você carregou das suas gerações transgeracionais, que não começou com você, já está lá de trás, foi antes. Como é que a gente pode entender os traumas transgeracionais? Tem um problema com minha mãe, problema grave com minha mãe. Minha mãe, cheia de conflitos, passou esse problema para mim. Mas eu preciso entender o que foi que aconteceu antes. Como era a vida de minha mãe com minha avó? A gente não sabe muitas coisas dos nossos antepassados. A gente não sabe. Como era a vida de minha mãe com minha avó? O que foi que aconteceu? Como ela foi criada? Em que ambiente? Qual era o contexto? O que foi que aconteceu? Não sabe. E minha avó? Como era a vida de minha avó com minha bisavó? Eu não sei. Não se faz uma árvore genealógica. Não se busca a fundo. E família é algo sistêmico e vivo. É como se fosse um grande organismo que eu vibro com aquele padrão, onde todo mundo vibra aquele padrão. E é por isso que nós reencarnamos juntos.
É por conta dessa coincidência, entre aspas, que nós reencarnamos juntos, a fim de apararmos arestas, a fim de enxergarmos o que é que precisamos resolver. Reconcilia-te com os teus enquanto na caminhada estiveres. Então, para que a gente possa ser inteireza, ser a gente mesmo, né? Com tudo isso, dessa bagagem toda que eu falei, a gente precisa entrar no labirinto e derrotar o Minotauro. É assim que acontece. Se conhecer. E hoje em dia, ainda, a gente ouve preconceito em relação à saúde mental, gente. Não tem como conceber 2024, depois de ter atravessado uma pandemia, a gente ainda com preconceito em relação à saúde mental. Eu não vou procurar, não vou procurar, não. Ou então, quando procura escondido, ninguém pode saber. Passou um remedinho? Que bom que existe a ciência, que vai te regular direitinho, para você dar um respiro mais, para prosseguir. Que beleza! Mas não esconde, não. Fulano, se souber que eu estou tomando remédio, vixe. Não é assim que acontece. Ainda preconceito com saúde mental. Não concebe, gente, isso. Nessa altura do campeonato. Porque aquele que empreende um movimento pela sua saúde mental está fazendo exatamente o que a Pleiade da codificação disse a Kardec. Conhece-te a ti mesmo. Está enfrentando o seu Minotauro. Está buscando enxergar. E a gente precisa disso tudo para servir. Porque servir a vida, como somos natureza, é fazer o que temos que fazer. Servir é algo absolutamente natural. Servir faz parte do nosso programa, né, de meta. A gente precisa ter um sentido existencial. Muita gente ainda não identificou o seu sentido existencial, mas eu acho que eu já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir. Quer saber onde está o seu sentido existencial? Pergunte a tua dor. Qual é a tua maior dor hoje? Ah, é essa? Olhe isso direitinho e trabalhe nisso. Ah, mas como assim? Vamos esmiuçar essa questão. Se a pessoa tem um problema grave de abuso, de relacionamentos conflitivos, dificuldades na questão feminina, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar direitinho para isso e eu vou dar ao mundo o que eu não tenho. Como assim dar ao mundo o que eu não tenho? O que não me legaram, o que não me deram, é o que eu vou dar. Porque eu conheço esse lugar de dor. Se eu conheço esse lugar de dor tão bem, eu sei o que é isso, eu sei o que é viver nesse lugar de dor, eu posso ajudar pessoas a se livrar desse lugar de dor. Eu posso puxar. Eu posso ser o fio de Ariadne de alguém. E ser o fio de Ariadne de alguém não é pouca coisa não, gente. Porque servir a vida, a gente não precisa pensar em projetos mirabolantes, não. É servir onde se está. Se anular, e sou eu que preciso fazer um movimento de servir, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque Buda está nele também. Buda está em mim, mas está nele também. E se eu me dissociar, vai ficar complicado. Porque eu vou estar iludido de estar sendo separado dele. Porque o mesmo Buda que está em mim está nele também. E assim, enxergar a vida
como caçadores de Buda. Eu ouvi, semana passada, uma postura assim, um pouco dura de alguém em relação aos defeitos e a dificuldade de uma pessoa em relação às drogas. Já desisti dele. Não quero saber. Mas a gente fica olhando sob a perspectiva espiritual e se ilude de que aquela situação você está numa posição melhor do que a pessoa. E aí, uma vez, eu estava no centro de Macaé, numa lanchonete de grande rotatividade, né? E tinha uma senhora na frente da lanchonete, observando os salgados, e ela olhava como se fosse assim um manjar, assim. Sabe coisa de desenho animado, quando tem aquele bichinho que vai, o vaporzinho da comida vai, e a pessoa vai... Ela estava assim. E aquilo me chamou a atenção. E eu observei, para a estrutura dela, ela estava desnutrida, muito magra, a pele acinzentada, os dentes amarelados, olhos profundos com olheira, desnutrida, as pernas, você não via, né? Desnutrida. E aí, ela pediu o lanche. Na hora, tinha o dinheiro, comprei o lanche. E o rapaz que foi entregar o lanche, ele não gostou nada disso. Parecia ser costume ela pedir ali, né? Tal. E aí, quando eu olhei para a moça, automaticamente, um amigo espiritual disse assim, olhe direito. Olhei. E aí, lembrei que, quando eu tinha mais ou menos uns 26 anos, meus filhos eram bem pequenos, e eu vivia um estado de depressão profunda. O médico passava os medicamentos ansiolíticos e eu tomava tudo que eu podia tomar para não ficar acordada. Porque ficar acordada doía demais. Então eu queria dormir. Como eu dormia muito, eu não me alimentava. E eu estava desnutrida. Eu era muito magra, muito magra. Isso é a mesma situação. Porque a moça, o amigo espiritual, diz, olha, ela passou a madrugada toda usando droga. E já tem uns dias que ela não come. Agora que o efeito passou, ela está com muita fome. E aí eu vi que era eu, só que em outro contexto, em outra perspectiva. Era eu. E eu era tão magra que eu não comia, e as pessoas diziam que eu estava muito elegante. Eu era elogiada pela minha silhueta, que eu estava muito bem, que eu estava muito elegante, eu estava morrendo. Estava doente, morrendo. E ali, quando eu vi que entre eu e a moça não tinha nenhuma diferença. Quer dizer, a única diferença que tinha era o tempo que marcava as duas vidas. O meu foi lá atrás, o dela é agora. Mas lá na frente, ela vai estar muito bem, porque a vida, a fatalidade da gente é a plenitude, e ela vai estar muito bem a ponto de conduzir alguém que já esteve no mesmo lugar de dor dela. Então, quando estivermos em situações assim, que Joana chama os excluídos, os invisíveis do caminho, busquemos adestrar o nosso olhar. Porque essa moça, ela pode estar vivenciando uma situação tão intensa na reencarnação dela e passar por essa fase de forma tão meritória que quando ela deixa esse corpo desse jeito, ela chega no plano espiritual, liberta com asas. Porque a experiência
da dor foi um buril purificador. Eu lembro que uma vez meu pai insistiu que eu fizesse um curso de joalheria, porque ele gosta de pedra, lapidar. E aí eu fiz com ele, né? E aí eu fui entender o que era o cadinho purificador, né? Aí lá derretendo a liga, a prata, não sei o quê, naquele forno lá, a gente botando luva, e o cadinho era aquela vasilhinha onde bota ali, né, o metal e tal. E eu fui entender que no processo de fiar a prata, de passar, de lixar, de fazer a joia, é árduo a joalheria artesanal. É duro. Não é assim de uma hora para outra, não. É difícil. Lapidar uma pedra também. Uma pedra bruta, chega, você olha, não vê nada, não dá valor. Mas foi lapidada e está linda. Está resplandecente. Coisa linda. É assim. A concha, quando é agredida, vira pérola. Então, essa moça, nessa perspectiva, ela pode muito bem sair dessa reencarnação muito melhor do que eu, muito melhor do que você, muito melhor do que qualquer pessoa. E a gente vive a ilusão da separação, né? Achando que está ali e ali, está drogado. Né? Que ilusão, gente. Que ilusão. E aí Kardec faz uma observação em relação à questão 132 do Livro dos Espíritos, que tem a ver com qual é a finalidade da nossa encarnação. Ele comenta essa questão e diz assim: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encandeia. Tudo é solidário na natureza. É justamente isso que a gente está falando agora. Tudo é solidário. E se nossa natureza é amor, a solidariedade que há em nós, ela precisa emergir. Porque quando a gente reconhece essa potência, a gente consegue ficar no nosso lugar, no lugar de ser servo. No Evangelho de Jesus, existiu um rito de passagem, que foi um rito de passagem daqueles que eram servidos, os 12. 12, por que os 12? Porque 12 são 12 arquétipos de nós mesmos. Nós somos um pouquinho de cada um. Nós somos Pedro, valentia de Pedro. Nós somos astúcia de Judas. Nós somos a amorosidade de João. Nós somos a negação de Tomé. Né? Nós somos um pouquinho dos 12. Então, esse rito de passagem, os 12 saíram de servidos para servidores. Quando foi que aconteceu esse rito? Na última ceia. Quando Jesus reúne os 12 para avisar o que ia acontecer. Só que eles ali, eles não entendiam ainda o que ia acontecer. Não compreendiam. E a partir da revelação de Jesus, ainda ficaram conversando entre eles. Ah, então, quando a gente ganhar o reino, o que é que vai acontecer? Você que vai dar à frente, responsável por tudo, o Messias não vai estar mais com a gente, então vai acontecer assim, como se eles estivessem em uma grande batalha que fosse tomar o poder. Aí Jesus, ouvindo aquilo tudo, eu vou ler, para não correr o risco de tirar a beleza do instante. Nesse instante, os apóstolos observaram que ele se erguia. Com o espanto de todos, despiu a túnica singela, tirou a roupa e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins. Pegou uma toalha, amarrou os rins. Aqui, amarrou.
a moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. Era assim que os escravos se caracterizavam. E tirou a roupa, se vestiu como um escravo. E o que foi que ele fez? Vocês lembram? E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Esse momento, os que eram servidos viraram servos. Foi o rito de passagem do lava-pés. Qual é o rito de passagem que a gente precisa realizar na nossa existência, a fim de deixarmos de ser somente servos, né? De deixarmos de ser somente quem recebe e comecemos a dar. Porque quanto mais a gente se apropria que a gente tem, mais a gente sente vontade de dar. É natural. E aí a gente vai entender a recomendação de Jesus: não coloquei a candeia sob o alqueire. Colocar no iluminador, a fim que ilumine tudo. Não coloquei. Então, ser servo de todos é passar pelo rito de passagem do reconhecimento do Filho de Deus, que é natureza e que tudo vibra amor, e se vibra amor, naturalmente de mim vai sair serviço e doação. Naturalmente de mim eu vou empreender o movimento de me conhecer, de cura, de transformação. Essa vai ser a finalidade primordial da minha existência. Porque foi para isso que eu reencarnei. Porque foi para isso que Deus outorgou a minha vida. É para isso que eu estou nesta encarnação. Eu não estou aqui a passeio, nem num local de ilusões e diversões como Alice no País das Maravilhas. Eu sou um filho de Deus em experiência reencarnatória. Uma das muitas. Numa melhor versão, tendo a oportunidade de entrar em contato com a doutrina espírita, que é Jesus novamente. Então, eu estou cheio de bênçãos. Eu estou envolto em bênçãos. Para que maior bênção do que essa? E a partir desse momento, eu vou dar. Porque é natural de quem muito recebe, muito dê. É simples e natural. Que o Mestre Jesus, aquele que é nosso farol e guia, aquele que é nosso modelo, aquele que é o nosso melhor amigo, aquele que é o psicoterapeuta por excelência, como diz Joana de Ângeles, viva e vibre dentro de nós, nos fazendo fiéis instrumentos da sua vida e do seu amor, para que através de uma grande asa toquemos as existências, como numa águia. Uma águia cativa, certa vez ela foi retirada de um ninho. Foi retirada do ninho, foi amarrada numa estaca e viveu ali amarrada numa estaca, achando que era galinha. Ela fazia cococó, ela botava o ovo por ali mesmo, ela achava que era uma galinha e vivia satisfeita com aquilo. Mas teve um momento que apareceu uma águia que passava por ela, dava voos rasteiros. E ela, o que é isso? É um extraterrestre? Que bicho é esse? Nossa,
e ela via a águia voando, aquele voo magnífico no céu, fazendo rodopios, e ela ficou hipnotizada. Aí teve um momento que a águia liberta tocou com sua asa na águia cativa. Aí a águia cativa se jogou, se libertou da estaca e fez o que ela mais sabia fazer, que era voar, porque é da natureza da águia voar. Voou, atingindo a imensidão dos céus. Por enquanto, muitos de nós podemos ser a águia cativa. Mas Jesus, águia liberta, nos toca com as suas asas constantemente. E precisamos criar o impulso de liberdade para sermos quem realmente somos. Precisamos voar. Jesus conosco, Jesus nos guarde, Jesus nos abençoe. Muita paz, meus irmãos.